Em relação ao Auxílio Brasil, você vai substituí-lo por esse programa, é isso? Acabar o Auxílio Brasil e vem um novo programa? Eu vou acabar com esta molecagem política que eu conheço de verdade de perto, de humilhar o nosso povo na véspera de cada eleição, ou ameaçando fazer ou fazendo o dobro, o que revela os limites de uma política social compensatória que, no caso brasileiro, foi introduzida como se fosse de esquerda e todo mundo deveria saber que isso é uma política neoliberal. O que eu vou fazer? O programa de renda mínima Eduardo Suplicy que eu estou propondo é uma homenagem ao senador, deputado, vereador, enfim, que lutou a vida inteira por isso. Eu vou dar status constitucional e vou transformar isso numa das 3 pernas do novo modelo previdenciário que eu estou propondo. Então ele vai entrar como um direito constitucional, portanto livre agora de ser partido verde, partido azul, partido encarnado, se vai fazer, se não vai fazer, vai ser um direito previdenciário, vai ser parte do orçamento da Seguridade Social, numa das 3, volto a repetir, uma das 3 pernas do novo modelo de previdência que eu vou propor. No mundo inteiro do petróleo não existe competição. Essa é a questão. O Brasil tem, não é legal, mas um monopólio na prática da Petrobras. Então, se houvesse uma competição, ok, os preços seriam garantidos pela livre concorrência. Não tem essa competição. Ou você tem o cartel das 7 irmãs, ou você tem o grande oligopólio da OPEP e as estatais dominam 80%. Qual é o sentido de você cobrar em dólar? Por preço de oportunidade, um barril que custa $10 para eu produzir, eu vou cobrar 140 porque a Rússia invadiu a Ucrânia? De quem nós estamos cobrando isso? Da dona de casa que não tem mais de condição de pagar gás de cozinha. Do caminhoneiro que não sabe mais calcular o frete quando sai de São Paulo para Salvador e não sabe o frete de retorno quanto vai custar. Percebe? E aí, tá para evidenciar a aberração? Dá. A Petrobras, de janeiro a março, distribuiu 48 bilhões de reais sem pagar um centavo de imposto de dividendos e para esfregar no nariz da gente, dos miseráveis para o povo brasileiro, dos taxistas, dos motoristas de aplicativo, a Petrobras distribuiu 88 bilhões de reais no segundo trimestre do ano. Agora, como é que o país cresce? O país cresce se eu restaurar o consumo das famílias, que está colapsado porque a renda está na menor série histórica, o desemprego aberto, desde o PT, saiu de 4,5 para 12, agora está em 10, 9,5, e nunca mais desceu daí, e o crédito. Se o emprego e renda vem depois, o crédito é onde eu vou fazer uma política pública. A coerência do modelo é isso, é um projeto que está pensado, está escrito, tem experiências internacionais, a boa literatura. Eu só quero a oportunidade de mostrar isso para a população brasileira. Vou fazer o mesmo com as empresas. 6 milhões de empresas brasileiras estão inadimplentes. Quer dizer, de agora tem um surto de calote na empresa brasileira? Não, é o juro absolutamente criminoso. Há 26 anos o juro brasileiro é consistentemente mais alto do que a rentabilidade média dos negócios. Isso é crime. Isso é corrupção institucionalizada, não há nenhuma explicação técnica que justifique isso. Eu estou lhe dizendo com a experiência de quem vivenciou. Terceiro movimento é o movimento de retomada do investimento público. Em tempos de depressão econômica, que é do que se trata, o Lord Keynes ensinava, mas agora o Green New Deal do Biden, o que a Alemanha está fazendo, o que a China fez a vida inteira, o que a Coreia fez, é um esforço de infraestrutura, de tecnologia, de ganho de produtividade para a economia respirar novamente. E quarto, um processo de reindustrialização forçada por alguns caminhos que são óbvios. Por exemplo, o meu livro previa o complexo industrial da saúde. Veio a pandemia, nós vimos doidamente o que é que eu estava querendo falar. O Brasil importando máscara, irmão. Importando, sabe, coisas rudimentares, princípio ativo de vacina. O Brasil importa 80% do fertilizante da agricultura mais competitiva do mundo, da Rússia. Subiu 200%, está aí o povo pagando tomate lá em cima o preço. Por quê? Porque a Rússia tem uma confusão com a Ucrânia e o Brasil importa, tem daqui dentro tudo para produzir. O complexo da defesa, eu subi as paredes quando eu vi a Embraer ser alienada para ser fechada pela Boeing. Por quê? Porque nós temos uma estrutura militar ali de defesa, com o Gripen, com o KC-390, que é uma coisa espetaculosa em matéria de emprego, de difusão tecnológica, de efeito civil. E, por fim, o petróleo, gás e bioenergia. Qual é o sentido de um país como o Brasil comprar em dólar, diesel, querosene de aviação, quando a gente sabe fazer aqui? O Bolsonaro tem dito que todo mundo acha que ele vai ser preso, ele tem repetido que ele vai ser preso, que os filhos dele não vão ser presos. O senhor acha que ele vai ser preso? Vai ser preso, porque é um criminoso. Por quais crimes? Da pandemia ou... Da pandemia, especialmente. Mas repara aqui, vamos lá. Para a gente não ter exagero nenhum, eu me refugio nos números. O Brasil tem 3% da população do mundo.
Aqui morreram 11% da população do mundo. Qual é a explicação? Nós não somos um país do fundão da África que não tem acesso à vacina, nada. A explicação chama-se Jair Messias Bolsonaro. Negacionismo, superfaturamento, roubalheira, botou o Brasil no fim da fila da vacina, briga com Dória sobre o negócio de vacina, matou o nosso povo. Matou o nosso povo. Tem que responder por isso. Certo. Candidato também à posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do TSE. E deverá ser tipo um último capítulo de novela. Vão estar lá todos os candidatos. Bom, eu também vou, porque considero que é um elemento simbólico da convivência civilizada. É lamentável que na segunda década do século XXI a gente precise fazer um gesto dessa natureza, assinar manifestos pela democracia, quando a agenda do povo é tão gravemente trágica como está sendo, e essa é a minha preocupação: desemprego, sabe, inadimplência, humilhação do SPC, e violência e doença, etc. Enfim, mas nós estamos aí obrigados a esses rituais. Acho que o Bolsonaro está infletindo um pouco. O delírio dele é o seguinte: está marcado para o dia 7 de setembro. 10, 15 dias, 20, 30 dias atrás, 20 dias atrás, estava um tal de já ganhou do Lula, e ele então recrudesce, né, a negação do sistema, a negação das urnas e não sei o que e tal. De repente começaram aí a falar como se as pesquisas já tivessem tudo cristalizado, mudou tudo. Nos últimos 10 dias já começou outra conversa diferente, é que agora não mais, que o Bolsonaro está crescendo e tal, aí ele diminui um pouco. Como isso está acontecendo agora, se não publicar outra pesquisa, ele vai, não é? Agora, o gesto de cordialidade do Bolsonaro é pura falsidade, pura falsidade. Qual vai ser a relação, se o senhor for eleito, qual vai ser a relação que o governo do senhor manterá com os Estados Unidos? Já ouvi o senhor fazendo algumas críticas, por exemplo, sugerindo que o FBI teve ingerência nas questões jurídicas nacionais e etc. Qual seria a postura do senhor na relação com os Estados Unidos? Desculpe, você não pode passar, com todo respeito e carinho, é só uma questão, você não pode passar tão aligeradamente nisso, não. O Sérgio Moro utilizou o FBI no Brasil fora dos canais diplomáticos. Isso está errado, nós não podemos aceitar isso. Isso fere um negócio chamado soberania nacional, autodeterminação dos povos. Mas a minha preocupação não é tanto essa, a minha preocupação é que nós flagramos elementos de espionagem dentro da sala da presidenta Dilma e da primeira-ministra Angela Merkel. Isso foi nota de protesto nas Nações Unidas. E qual é a relação com os americanos? Eles são a nação mais semelhante que há com o Brasil, mas eu não sou vassalo, percebe? Se eu pudesse ser presidente do Brasil, eu vou restaurar a nossa autoridade moral no Concerto das Nações, que está hoje liquidada. Eu vou ter uma amizade profunda, histórica, pan-americana. Ok, isso é natural. Nós somos uma nação judaico-cristã como eles, nós temos a chaga da escravidão como eles, nós temos uma série de similitudes. Mas eu disse, inclusive agora, ao encarregado de negócio que me convidou, eu fui visitá-lo, fui recebido com muito respeito e cordialidade. Eu disse para ele: algumas desconfianças nós temos que remover. Percebe? Porque é fato. Eles desenvolveram uma legislação que permite a um juiz singular de Nova York colocar um interventor dentro da Petrobras e outro dentro da Embraer. Comigo não, Violão, não vai ter. Então vai mudar a política que existe hoje? De vassalagem absoluta vai mudar, você sabe. Por exemplo, no começo do meu governo acaba com a concessão unilateral de visto. Percebe? Porque isso é um princípio. Se você não se dá valor, ninguém lhe dá valor. Por que o brasileiro grama na fila dos consulados para tirar um visto e nós abrimos mão unilateralmente? É o único caso na história da diplomacia brasileira como sabujo.